Já. Fala, povo do esporte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto ele, que é gerente de esportes terrestres do Corinthians e diretor-geral de esportes da Unip, Roberto Toledo, professor Roba. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fábio, eu que agradeço a presença aqui. Vai ser muito bom trocar um pouco de ideia aqui com você aqui no Caminhos do Ouro. Eu que agradeço a sua presença, obrigado por ter vindo, Roba. Meu querido, vamos começar pela tua história, pela tua carreira acadêmica, pela tua trajetória esportiva. Fala um pouquinho das tuas origens, conta teus caminhos do ouro pra gente, Roba. Bom, minha história no esporte, né, eu comecei, fui atleta, né, de futsal, futebol, joguei, fui atleta bolsista, né, não cheguei no alto nível, mas consegui ter algum benefício muito bacana, que foi o estudo pelo esporte. Trabalhei no Colégio Objetivo no começo, né, fui bedel no começo, colocava os alunos para dentro, aí logo migrei para a área de esportes, da educação física, e me apaixonei, quis fazer educação física, mas na época minha mãe falou, pô, mas você vai ficar só jogando bola, né, pô, tem que fazer um curso, né, aquela coisa de mãe, não, pô, direito. Aí eu fui fazer administração, me formei, voltei para fazer educação física e aí sempre envolvido com esporte, depois fiz mestrado, né? Depois estou concluindo doutorado aqui na USP, então minha carreira acadêmica foi muito grande na parte acadêmica. E na área dos esportes, paralelamente, eu fui um dos fundadores da Atlética da Unip. E aí a gente começou a fazer atividades esportivas na faculdade, organizar eventos, tudo. A Atlética da Unip cresceu muito, né? O segmento do esporte universitário também cresceu bastante. Né, a partir de 2005, mais ainda com a parceria da CBDU, com as organizações Globo, com o Ministério do Esporte, com o COB. Então a gente seguiu trabalhando, né, no esporte, na parte esportiva da Unip. E aí em 2007, 2008 eu acabei também entrando no Corinthians. Né, então eu, na época, consegui conciliar e fiquei até hoje nas duas entidades. Né, e também participando da parte acadêmica, onde eu sou professor, dou aula, né? Tenho um curso de MBA de gestão do esporte, então eu atuei sempre na área esportiva, né? Fui atleta, trabalhei com esportes na parte do colégio, né? Como monitor de educação física, depois fiz educação física, mas logo percebi que minha área não era muito na quadra, dentro da parte técnica, e fui para a área de gestão e tô até hoje. Então foi um pouco isso aí, o começo, né, da trajetória. Legal. Uma curiosidade, você é muito mais conhecido no meio por Roba do que Roberto Toledo, né? Esse teu apelido é de infância, de família, ou você ganhou no esporte mesmo? Não, na família é Beto. Beto e Robertinho, né? Porque meu pai era Roberto, né? Isso é curiosidade, né? Na família, da minha família, do meu pai, da minha mãe, tudo era Robertinho. Por isso que eu casei com minha esposa, a galera me chama de Beto. Mas o apelido Roba veio de infância, num colégio, né? Do futebol, brincando. Aí eu mudei de colégio. E a galera perguntava como é que me chamava, eu falava Roberto, tá? Mas sempre mudavam de colégio, mais dois que me conheciam antes. Então me chamavam de Roba e foi indo, mudei para Objetivo, né? Depois no colegial. De novo, foram 3 amigos lá que eram do Assunção na época para Objetivo e Roba no futebol, aí pegou e ficou, né? Ficou Roba, né? Isso. Porque se a gente pergunta pelo Roberto Toledo, ninguém sabe quem é. Todo mundo conhece o professor Roba, né? Sim, eu tenho uma brincadeira que no Corinthians teve uma época que um dos presidentes era o Roberto Andrade, né? Quando eu ligava no ramal interno, eu brincava. Quem tá falando? Eu falava, é o Roberto. Aí a galera, na dúvida, atendia super rápido, né? Não sabia se era o presidente ou o gerente. Legal, cara. Então, em falar em Corinthians, você é gerente de esportes terrestres do Corinthians, né? Isso. Explica essa terminologia para o nosso público, né? O que são os esportes terrestres? Os esportes terrestres, para dar um panorama assim para as pessoas que não conhecem, a gente brinca que é praticamente todos os esportes do clube, tirando o futebol profissional, né, de futebol de campo, o futebol de campo da base e tirando os aquáticos, né? Então o resto, todas as modalidades que você vê, futsal, basquete, vôlei, handebol, peteca, tamborel, tênis, judô, taekwondo, a rede de escolas de futebol, chute inicial é da nossa pasta. Então o departamento ele é muito grande, conta com mais de 45 modalidades. A gente faz os campeonatos internos do clube, né, que tem o CIFAC e o Canindé, que são campeonatos associativos. Cada um é de criança, outro é de adulto, né, mas tem mais de 500 sócios em cada um deles, né? O CIFAC bate mais de 600. Então, eu brinco que o Corinthians é muito grande. A parte esportiva dos terrestres lá, a gente cuida de todas as estruturas, né? As reformas das quadras, o ginásio Lamir Marques. A gente tem 2 projetos de alto rendimento, né? Que é o do futebol de salão. Hoje, que a gente chegou na final da Liga Nacional, a gente é bicampeão da Liga Nacional. No ano passado a gente bateu na trave, né? Foi vice-campeão lá em Jaraguá. E estamos no basquete, jogando NBB também, né? Com uma campanha bem bacana esse ano. Então, são os 2 projetos esportivos de alto rendimento. A gente brinca, para ficar mais claro, que a gente tem 4 grandes blocos, que são os projetos de alto rendimento do basquete, o do futsal, o chute inicial, e a gente brinca que é o resto do mundo, né? Que aí tem várias modalidades, que envolve os associativos, que entra essas outras modalidades aí. Então, é bem grande lá. A gente começou em 2007 e está até hoje desenvolvendo esse trabalho aí.
Legal. Chute inicial é a escolinha do Corinthians, né? Isso, né? Escolinha. Particular, né? É um outro universo, né? Porque é uma rede que hoje a gente conta com 75 escolas, né? A gente já teve escolas no exterior, já no Japão, nos Estados Unidos, tal, e aqui no Brasil, em vários estados, e a gente tem mais ou menos 14 mil alunos. Então, você imagina que são muitos alunos, muitas ações. A gente faz um campeonato super interessante, que é a Chute Cup, que a gente traz todas as escolas licenciadas para vir no Parque São Jorge jogar essa competição que é em 3 dias, né? Então, vem escolas de todo o Brasil. E a gente tem várias ações, né? Então, assim, quando você vira dono de uma escola chute inicial, você passa a ter a marca do Corinthians e a gente tem um sistema de ranqueamento. Então, a gente divide as escolas em escolas ouro, prata e bronze. E para elas atingirem esses patamares, elas precisam cumprir algumas coisas, né? Assim, ter as organização, metas, inadimplência não tem que ter, organização em ações, né? Então, tem que participar de eventos. E a gente vai ranqueando elas e elas participam de ações. Então, elas levam os meninos para ir ver jogos na arena, elas vão fazer visitas no CT, que é uma ação que foi suspensa na pandemia, a gente está retomando. Então, tem um universo muito grande, né? De gente, de aluno, de conteúdo, de fanatismo, de loucura, de ver jogo. É muito bacana. Né? Mas é muito trabalho, hein? É bastante. Queria saber que hora que você dorme, cara. Então, muita coisa. É difícil, né? Porque compor todas as situações, né? Eu ainda estou concluindo o doutorado esse ano, que também me tirou muito tempo, né? No projeto que a gente tem de pesquisa, mas a gente espera, concluindo o doutorado, ter um pouco mais de equilíbrio, porque o volume é muito grande, somando a parte esportiva da Universidade Paulista, né? O Corinthians e também as atividades acadêmicas, né? Da aula que eu dou na aula na graduação e sou professor da pós também na Universidade Paulista. Vamos falar um pouquinho, então, do teu doutorado, né? Você está fazendo gestão do esporte na USP? Isso, na verdade, eu tô na IFE-USP, né? No programa de estudos sociocomportamentais em ciências, né? E a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa que é a proposição de modelos de gestão para instituições de ensino superior. Então, a gente fez um recorte dos últimos 10 anos das 10 melhores universidades que figuraram aí no ranking histórico da CBDU. E aí, num processo de pesquisa que já vem... Isso no esporte, né? No esporte universitário, é. Tá. E a gente tentou mapear nessas universidades, né, por pesquisas, né, 2 fases de pesquisa, quais são os melhores processos de gestão que elas utilizam, as melhores estratégias no entendimento dos gestores, para poder organizar todo esse conhecimento e criar um material, né, que pudesse fazer uma proposição de modelos e práticas de gestão para todas as instituições de ensino. Né? E assim, uma coisa que eu falei muito, por exemplo, a Universidade Paulista, que é a Unip, ela estava nesse ranking entre as 10 melhores, e eu acho que é um pouco a hora de devolver para o segmento tudo que a gente construiu de coisa positiva, né? Então, tudo que a gente conseguiu com os resultados, e aí aumentou o número de bolsas, e mais atletas puderam obter sua formação profissional por meio do esporte, né? Nessa situação, nessa roda girando, eu acho que outras universidades também tem que ser. Então, tem que ter. Então, a gente tem as nossas estratégias, a Maurício de Nassau tem as delas, a UNB tem, a Santana, várias que podem contribuir. O que você faz de interessante? Além das perguntas básicas, de identificar várias situações que a gente pode organizar esse conteúdo e divulgar no meio, com o apoio da CBDU, né, da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, que também tem um grande interesse de mostrar quais são os melhores processos de gestão para que todas possam elevar o nível do segmento como um todo. Né? Então, o projeto é mais ou menos nesse sentido aí, de criar esse material aí, e a tese ela aborda esse tema, né? Muito legal. Fala um pouquinho mais, então, do teu cargo como diretor-geral de esportes da Unip. Muito trabalho, hein? Então, na parte esportiva, na Atlética, né? Eu cuido da Atlética lá da Unip. A parte de direção geral de esportes, a gente organiza toda a parte esportiva da Unip nível Brasil. Então, a gente tem lá o departamento que funciona na Unip da Luiz Góes, que é na Bacelar, que hoje é o Campus Indianópolis, né? Eu falo Bacelar porque eu sou da velha guarda, né? Mas é o Campus Indianópolis. É a matriz? Não, a matriz é Paulista. Fica na Paulista. E organiza a parte esportiva lá da Bacelar, e a gente começou organizando campeonatos internos, cara. E é engraçado, um grupo de alunos bem intencionados, em 1992, quis organizar campeonato, não tinha verba para arbitragem, para comprar bola, para nada, aquela situação, né? Então, vaquinha, pedi inscrição, fizemos o campeonato, a gente mesmo apitou, eu lembro que até hoje a gente apitou jogos das 8 da manhã do sábado até as 9 da noite. Nós não éramos árbitros, nós jogávamos futsal, mas não éramos árbitros. Então a gente reunia os times antes do início do jogo e falava, a gente não é árbitro, a gente tá aqui, qualquer erro nosso é parte da emoção do jogo, então vocês têm que entender que os cenários estão para contribuir. E a gente tocava o campeonato, fez 2 campeonatos assim. A gente brinca que no final assim, do segundo campeonato, a Unip pagou a pizza pra gente com Coca-Cola, a gente ficou, nossa, já reconheceram aqui que a gente tá fazendo um trabalho, um aluno, né, de 18 anos, sei lá, 17, 18 anos.
E aí a gente começou aos poucos a ter essa situação. Aí inscrevemos os times na FUP, né, no Campeonato Universitário. Aí o salão foi campeão. Aí passou uns anos, a gente conseguiu uma bolsa parcial e a coisa foi andando. Então, assim, caminhou de uma forma bem lenta, programada, com boa gestão. E hoje em dia a Unip é uma das referências do esporte universitário nacional, né? Então tem times, parcerias com equipes de alto rendimento em várias modalidades. Então a gente tem parcerias com o Clube Pinheiros, com o Clube Paulistano, com o Corinthians, com secretarias de esporte de Santo André, São Bernardo, Osasco. Então a gente tem uma gama esportiva muito grande e o modelo de esportes da Unip, que também na tese a gente coloca essa situação, é que a gente começou a partir de 2005 a pedir, não só das bolsas para as equipes que eram parceiras, mas também falar para que elas colocassem a marca da Unip nas camisas, no alto rendimento. Então a gente passou a ter uma visibilidade adicional, por exemplo, o handebol do Pinheiros, que joga a Liga Nacional, o futsal do Corinthians, né, que joga a Liga Nacional de Futsal, né, no caso, eles passaram a contar com o logo da Unip também como um parceiro, né? E, na verdade, a gente nem entrava como um patrocinador, porque a gente dava bolsas, fazia alguma parte de material esportivo, então a gente teve duas situações, participar no esporte universitário, 100% com alunos, e participar no esporte de rendimento em parceria com esses clubes, que nem todos são alunos, porque alguns deles nem têm idade, né? Porque tem um limite de idade, né? De corte no esporte universitário, que é de 25 anos, que é bem, né, novo até. Então a gente foca muito no sub-20, até para falar para os alunos da importância dos estudos, porque a carreira do atleta ela é muito curta, né? Então, quer dizer, se o cara não aproveitar esse momento, e eu ainda brinco no Corinthians, que a natação fazia muito isso, né? Vinha um atleta de Goiânia nadar no Corinthians, o cara ia falar com o pai do atleta e falava, olha, seu filho vai nadar aqui, que é o trabalho dele, ele vai estudar aqui na Unip, que é atravessando a rua, Campus Tatuapé, né? E vai morar no prédio, que é no outro quarteirão ali, que era a casa do atleta. Então, assim, completo. Fica muito fácil se o atleta quiser se dedicar aos estudos e a profissão, né, de nadador ou de jogador de futsal. Então, ele tem que aproveitar isso. E mesmo se ele, tudo bem, cursou 2, 3 anos e saiu do clube e foi jogar, sei lá, no Jaraguá, em Erechim, ok, ele fez 3 anos, daqui a pouco ele volta, complementa, né? Então, o que eu acho que eu brinco muito daquele conceito do lifelong learning, né? Do aprendizado contínuo, cara. Você tem que estar sempre se atualizando. Mesmo quando você se formar, vou acabar o doutorado no ano que vem, o que eu vou fazer em termos acadêmicos, né? O que eu vou me programar, o que eu vou estudar? E eu brinco só para fechar essa parte do lifelong learning, que eu sou um privilegiado, porque no MBA lá de gestão de esportes, que a gente pode falar depois mais um pouquinho, mas eu, como coordenador, eu assisto todas as outras matérias, né? Então, assim, eu tenho as minhas 2 disciplinas, mas eu bebo do conhecimento das outras, né? E mais de uma vez, então eu vou nas palestras novas. Então, isso é muito bom, estar aprendendo muito com a galera e também com os alunos do curso, né? Que são pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Vêm de clubes, têm as suas experiências, então é muito legal. Então, esse foi um pouco a parte, voltando, né? Que você perguntou da carreira da área de esportes da Unip, foi criada assim, uma atlética com um bando de alunos que tinha uma ideologia. Começaram a trabalhar, e eu sempre brinco isso, né? A gente não ganhava nada no começo, e é importante esse trabalho voluntário, você investindo em mostrar serviço, né? Porque muitas vezes o cara, vou lá trabalhar, mas o que eu vou ganhar? Que bom que repercutiu, né? E é assim, um exemplo clássico, né? Porque muitas vezes o cara fala, não, eu vou lá trabalhar não sei o quê. Vira e mexe aparecem umas coisas dessas, assim, de voluntariado, né? No MBA. Que dá certo, né? Não, a galera divulga lá, eu divulgo no grupo do MBA. Voluntariado para a Copa do Mundo sub-20 feminino que vai ser não sei aonde, entendeu? Tipo, mas vai pagar? Não vai, mas cara, você vai estar lá, você vai estar envolvido com a galera que organiza, né? Gente da FIFA, networking bombando, então você tem que entender que isso faz parte de um investimento e de aprendizado também, né? Eu penso muito nisso, né? A gente fala muito isso, né, nas aulas. Show de bola, Robá. Vamos aproveitar, vou entrar no primeiro quadro do programa, que é o Conta Comigo. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas bolsas universitárias para os atletas, né? Como é que funciona? A bolsa é integral? Qualquer modalidade pode participar? Explica melhor pra gente a bolsa na Unip. Sim, como eu falei, a gente tem um programa de bolsas que começou de uma forma muito bem... foi continuada, né? Ela começou com poucas bolsas, 20%, 30%, até que a gente chegou num cenário que, para competir de igual para igual com as outras universidades, a gente precisa ter descontos de 100% também. Então, hoje em dia, a gente tem vários descontos. Eles podem enxergar a ser descontos integrais, mas tem descontos de 90%, 80%, 70%. Então, isso é atrelado totalmente à meritocracia. Então, cada modalidade a gente tem um técnico e esse técnico ele é obrigado a montar o melhor time possível. E aí, com as bolsas que ele tem, ele distribui. Então, a gente tem seletivas no começo do ano. Então, a gente acaba brincando que
muitas vezes o nível técnico é um corte, né? Porque você tem uma parceria com um clube de alto rendimento, como o Pinheiros. Então, a base do time de handebol da Unip é a base do handebol do Pinheiros, do Sub-20. Então, é muito difícil que um atleta que jogou escolar, mas não foi federado a vida inteira, chegue lá e entre nesse time para ser o bolsista de 100%. Mas ele pode ir jogar, de repente, uma NDU, um novo desporto universitário. Ele pode jogar também, participar da FUP. Então, ou seja, tem outras competições que a gente não vai ter uma bolsa 100%. Eventualmente pode ter um desconto menor, né, no caso. Mas o programa de bolsas ele é consistente, né? Ele vem há muitos anos, desde 1992. Hoje a gente conta mais ou menos com umas 400 bolsas, que é um número bom, mas eu estava até discutindo com a reitoria esses dias, porque outras universidades do Brasil acabam dando um volume muito maior de bolsas, e isso acaba fazendo uma diferença para a gente ter mais modalidades e pontuar melhor em esportes que a gente não tem uma equipe bolsista dedicada para isso, né? Então, essa é a questão. Mas o programa de bolsas está aberto, então, inclusive, uma fase de começo de ano aí, a gente começa agora a fazer seletivas esportivas em fevereiro, né? Então tem várias modalidades. E pode ter bolsa em todas as modalidades que tem no calendário da CBDU, elas são passíveis de bolsa. Então, hoje em dia, você tem vários tipos, né? Você tem o Jubspray, que também pode dar desconto. Você tem o eSports, né? Que é uma coisa muito forte também. A gente ainda não tem equipes muito bem consolidadas, mas também muitas faculdades ao longo do Brasil dão bolsa. Então, assim, a Unip tem esse programa de bolsas, é consolidado, todo mundo tem direito a ter esses descontos, basta participar da seletiva e conseguir estar ou entrando no time principal ou estar no time que também vai representar a Unip em outras competições. Legal. E para participar da seletiva, como é que os universitários... O mais fácil é você acessar o Instagram da Atlética Unip, né? Que é o @AtléticaUnip. Entrou ali, você já vai ter os dados lá da seletiva. E também tem o nosso site, né? Quem quiser conhecer um pouco a história, é o www.atleticaunip.com.br. O Instagram divulga mais as seletivas, as novidades, matérias, e no site você vai poder ter um panorama bem legal das notícias históricas, né? De todas as modalidades que a gente tem, né? Então, você tem muitas notícias importantes. O título mundial que a gente teve na China no ano retrasado, tem todos os jubes que nós participamos, né? De futebol de campo. Esse título foi talvez um dos mais importantes, se não o mais importante da história da Unip, porque uma Copa do Mundo, né? De uma modalidade que a FISU abriu em 2019 para começar a ter a participação de instituições de ensino e não de seleções. Só para você entender, antes era só como se fosse Copa do Mundo, né? Ou Mundial de Clubes, né? Antes só tinha Copa do Mundo no universitário. Aí, a partir de 2019, passou a ter também esse viés aí de universidades irem com as suas próprias marcas, né? Eu representar o Brasil como Unip, né? Então, isso não tinha antes. Então, foi muito importante. Mas, voltando à questão que você falou, o programa de bolsas, a galera entrar no Instagram da Atlética Unip é a melhor forma de você se conectar com o departamento de esportes. Você tem ideia de quantas e quais modalidades? Cara, eu acho que hoje a gente deve estar com mais de 30, porque dá uma variada, né? Às vezes eles retiram uma do programa, incluem outra, ampliam duas, mas eu acho que por volta de umas 30 modalidades lá, deve ter. E a procura maior é o futebol. As básicas, né? Futebol, futsal, né? Basquete, vôlei, as de quadra as seletivas são bem cheias mesmo, né? Então, acho que são mais essa daí. As outras são mais específicas, né? Natação, hoje em dia, a gente analisa muito por currículo, né, de tempo, né? Então a galera manda, porque é mais fácil você ver, né, no atletismo, na natação, se o atleta é dos 100 metros, qual que é o seu tempo? Aí o cara manda, a gente já sabe mais ou menos quem tá na equipe, né? E depois organiza uma seletiva, a gente faz um primeiro corte, né? Se o tempo estiver muito abaixo. Mas já teve casos da galera, a nossa equipe de judô é assim, né? O atleta, não, quero participar. Tudo bem, a gente levou para fazer a seletiva e vamos definir no tatame, né? Não tem... Você passou por isso, né? Você foi atleta universitário, jogou... Joguei seletivo. Cara, né? joguei jubes, joguei universitário, né? Fui atleta... O brinco foi um bom atleta universitário, né? Participei de campo, salão, society. Tive bolsa, que eu acho que é o maior benefício que eu pude ter, né? Do esporte me proporcionar até o teu estudo, que é uma coisa que eu valorizo muito e sempre falo para eles. Então, essa fase foi muito legal também de estar jogando e participando, né? Grande exemplo, Rubão. Vamos lá agora para o Investe em Mim. Nesse quadro a gente fala aí das empresas parceiras do esportes. Vamos falar um pouquinho da MBA Esportes? Vamos lá. Cara, a MBA Esportes, ela foi criada na época da pandemia, porque a gente entendeu que tinha chegado o momento da gente montar cursos de gestão do esporte, porque no nosso entendimento a gente não via no segmento um curso de formação para um gerente que a gente entendesse que fosse
completo para que ele pudesse ter todas as competências para estar à frente de projetos de alto rendimento, de clubes, né? Porque você procurava, você tinha os cursos da CBF, da Federação, muito voltados para futebol, ou sim de clubes que era só a parte de clube, e a gente quis fazer uma empresa que pudesse fazer esse tipo de curso. Na época, eu e o professor Alexandre Arantes, o professor Alexandre Arantes estava fazendo mestrado na USP, né, com a professora Flávia Bastos, né, a professora Iri Rocco. A gente marcou uma reunião para entender junto com eles quais seriam as disciplinas que seriam interessantes no curso de MBA. São 400 horas, né? Um curso bem robusto, né? Então a gente primeiro fez a lição de casa, pegou programas de cursos, né, do exterior, porque como não tinha aqui, a gente foi buscar na Espanha, em Madrid, foi buscar nos Estados Unidos, em Boca Raton, a gente buscou no Chile, Portugal, para pegar as ementas desses programas, né, verificar o que a gente achava que era bacana. A gente foi dividir esse conteúdo com o pessoal da IFE-USP para verificar, olha, quais são as disciplinas que precisam ter, quais são as cargas horárias e as divisões que precisam ter para poder montar esse curso de MBA de Gestão do Esporte. E aí uma coisa muito interessante aconteceu. A gente abriu matrícula da primeira turma em março de 2020. Você se recorda o que aconteceu em março de 2020? Pelo amor de Pelo amor de Deus. E o nosso curso era presencial. Nossa. Então, a gente já tinha 25 matriculados na época, para começar o curso e ver a pandemia. A aula ia começar no final de março, a pandemia travou tudo em dia 17. Então, assim, para tudo e a gente ficou patinando nisso. E aí começou aquele, eu online, não vai abrir online, não sei o quê. A gente falou, olha, a gente vai aguardar, a gente devolve o dinheiro de quem fez a inscrição, se for o caso, se não quiser esperar até a abertura, porque a gente entende que o formato desse curso tem que ser presencial. Porque a gente entendia que era o diferencial, né? A gente tinha outros cursos bons online, como da Trevisan, mas a gente queria juntar a galera no campus, né? Botar as turmas juntas para poder ter esse networking que a gente preza, que é a questão do intervalo, o cafezinho, a galera se conversando e tal. E a gente, cara, teve, assim, hoje olhando para trás, um sucesso muito grande nesse formato. Porque a gente segurou até onde deu, a gente acabou abrindo a turma depois em 2022, né? Todo mundo dando aula com máscara ainda, mas a coisa andou. E a gente pôde montar a turma, a gente está indo para a 5ª turma já, né? Então a gente abriu sempre uma turma por ano, né? Mesmo a gente falando, não dá para você fazer campanha de repente para abrir uma no meio do ano. A gente não quer, a gente quer abrir uma por ano para que a gente possa manter a qualidade dos professores que dão aula e dos palestrantes. Porque são palestrantes muito legais que vão lá e de repente a gente fala, cara, o cara não pode ir todo sábado. Não, mas um sábado por ano ele vai. Então a gente já levou lá o Sérgio Dominici, que é o CEO da NBB, o próprio Renatinho, que é foi o árbitro que apitou 2 finais olímpicas, cara. Então, história fantástica, né? Então, a gente tem palestrantes da Abragesp, a gente tem palestrantes o João Toma, que é do MIT, dos Estados Unidos, que vem falar também na área de empreendedorismo e tecnologia. Então, a gente tem um corpo docente onde a gente montou um curso que tem professores teóricos formados, mestres e doutores, mas a gente traz muita galera para fazer palestra da parte prática alinhada com as disciplinas do curso. Então, você tem gestão de pessoas, a gente tem a Caroline Garrafa, que ela cuida da empresa Santé, e ela faz várias atividades muito bacanas, né, de entendimento, fala sobre people skills, né, as habilidades comportamentais que você tem que ter, que são tão ou mais importantes do que as técnicas, né? Vem um pouco naquela esteira da discussão da inteligência emocional do Daniel Goleman lá atrás, mas é aquela questão, né, que aí fala que as pessoas são contratadas pelas suas capacidades técnicas, mas muitas vezes demitidas pelos seus comportamentos. Então, como é importante você ter esse composto de people skills e essas habilidades sociocomportamentais. Então, a gente foi muito nessa linha. Fala sobre liderança, fala sobre motivação, fala sobre inteligência artificial, que é um tema que não dá para fugir. Então, eu acho que a gente conseguiu ajustar a sintonia fina do curso e a gente faz pesquisa de opinião todo módulo com os alunos. Isso gerou uns insights legais, né? Por exemplo, a gente tinha uma carga horária de lei de incentivo. E a gente falou, lei de incentivo para aluno, né, cara, de educação física, o cara vai, né, vai ficar com o saco cheio, né? Lei, legislação. E o professor é o Ricardo Paulucci, que é um fenômeno, já captou mais de 300 milhões em recursos. Amigão, sabe que ele é xadrista, né? Sim, mas muito bom, cara, né? É um cara super bacana e um professor super metodológico, tal, assim. E aí né? Expert no tema. Então, é um cara que tem consultorias em vários clubes e ele foi lá dar a disciplina dele de incentivo, era um sábado só. Aí os alunos reclamaram, cara, que era um sábado, era pouco dessa disciplina dele, entendeu? Queriam mais. E aí foi uma coisa. Aí a gente foi no segunda turma, eu não sei se foi da primeira para segunda, não, foi da primeira para segunda. A gente já ajustou o conteúdo
tirando a carga horária de algumas outras disciplinas e aumentando a incentivo para 2 sábados. Então o curso vai sendo também customizado nessa questão. A disciplina que era gestão do conhecimento passou para ser análise de dados e inteligência artificial no esporte, né? Então, porque a gente tem que estar sempre atualizado. Então, a gente tem esse olhar clínico. Então, a MBA, na verdade, é uma empresa que faz cursos de gestão. Então, a gente está aí, obviamente, focado no MBA, que está abrindo a 5ª turma agora em março de 26. Mas a gente também tem esse olhar para ter parcerias também que possam viabilizar outros cursos, porque nosso conceito aí, nossa meta é a capacitação da forma maior possível para o segmento esportivo, entendeu? Legal. O curso acontece aos sábados, é isso? Acontece aos sábados, de forma quinzenal, no campus da Unip Paraíso, né? Então a gente... detalhe que pelo site, né? O www.mbagestãodoesporte.com.br, você pode ver lá o cronograma e o conteúdo da grade já com todas as aulas marcadas da turma 5, que vai começar ainda desde o primeiro dia de aula até o último. Então a gente briga muito para não mudar, porque a gente sabe que tem aluno que vem de fora às vezes, né? A gente teve um aluno de Maringá que ele não faltou um sábado dos 40 sábados, cara. Eu brinco que é um caso assim emblemático, né? O Mário, que se formou numa das turmas lá, e o cara vinha todo sábado. A gente teve gente já de vários lugares, de Tupã, Rio de Janeiro, tinha um da Bahia. Então, assim, a gente brinca, a galera falou, não dá pra fazer um formato híbrido, né? Ter online. A gente estudou bastante, mas por enquanto a gente tá no presencial, que eu acho que isso faz uma diferença, Fábio. Tá no presencial lá no campus, cara. Legal. Nada como contato pessoal também, sim, né? O que você falou, a questão do network é muito importante entre os alunos, né? Cara, o network é muito importante e a gente viu esse networking na prática, cara. Porque assim, a gente tem... Eu sempre brincava, né, que nas primeiras turmas tinha a galera do tobogã, do Pacaembu, né? Porque a gente tá no Corinthians, muitos gestores do Corinthians foram fazer o curso e num determinado momento o curso foi sendo conversado e hoje a gente tem um pessoal grande do círculo militar do clube, né? Vários alunos lá. A própria coordenação abraçou o curso, entendeu que era uma coisa que capacitaria a galera, então foi um olhar muito bacana do próprio clube para falar, olha, isso é importante para formar, para capacitar os profissionais, e lá mesmo já teve alunos nossos que foram trabalhar. Por exemplo, do aluno que estava lá no curso foi convidado para trabalhar no ciclo militar. A gente teve aluno que obteve o cargo hoje, o Marco Paulo, que era diretor do Corinthians, por exemplo, que é diretor do Corinthians, também foi convidado para ser gerente do Pacaembu, né, do estádio. Então a gente tem na revista... abriu portas, né? A gente tem, uma das professoras foi do curso, que é a Marina Tranquitella, também hoje está na Arena. Então a gente tem, o mundo do esporte é um pouco pequeno nesse sentido, né? Então tem as pessoas que estão lá, que se conhecem, que se conectam. Então isso vai gerando, né? Alunos que abriram empresas de forma conjunta, né? Então tiveram uma postura empreendedora. A gente tem muitas situações. Uma das meninas também virou secretária, tá na Secretaria de Esportes de Atibaia. Teve gente trabalhando em confederação. Então eu acho que isso funciona muito bem, né? Porque que esse network eu acho que é talvez uma das coisas mais fortes que a gente tem no curso, porque os alunos vêm do mercado, a maioria deles, quase na sua totalidade, e tem alguns que são casos engraçados, que são alunos que estão em outras profissões consolidadas, mas também querem de carreira, ou fazer uma pós, né, que sempre gostaram de esporte, entender um pouco melhor isso, porque tem um advogado lá, tem área de direito esportivo, né, eu tenho um professor de direito esportivo, Vitor Targino, que ele vai lá e fala sobre esse segmento, então também tem esse viés aí de outras profissões que estão lá no MBA também para se capacitar, porque gostam de esporte, da indústria esportiva, cara, que, assim, eu sou suspeito para falar que eu adoro esporte também, né, na vida inteira eu dedico ao esporte e tal, então eu acho muito bacana, muito bacana. Parabéns, cara. E quando começa? É primeiro semestre, segundo semestre? Não, o MBA a gente abre sempre em março, né? Então, a gente sempre em março, a gente já está com quase 60% das vagas ocupadas. A turma 5 agora vai abrir no final do mês de março. E a gente está com matrículas abertas ainda, né? Pelo site que eu citei aqui, é só você entrar lá, você pode fazer a sua inscrição. Antes disso, você pode, obviamente, ver os palestrantes, o conteúdo programático, quem são os professores. No site você tem a foto do palestrante, o currículo dele e um LinkedIn, né? Dos professores também. Professor, currículo e LinkedIn. Então, assim... Dá para conhecer bem os profissionais, Você pode ver. Aí hoje na internet, né? Fiquei mais interessado sobre isso aqui, você dá um Google lá, joga no YouTube, você vai entender melhor com quem que você vai estar na sala de aula. Só craque no time. O time tá bem montado. Legal. Robá, vamos agora pro Toca o Hino. Nesse quadro a gente homenageia um ídolo do esporte. Quem é o cara para você? Olha, eu vou te falar, um dos grandes ídolos que eu gosto do esporte, eu gosto muito do Serginho, do vôlei. Cara, que ele foi um dos palestrantes lá do MBA, lá das turmas 1 e 2, cara, e assim, a história de vida dele é fantástica, fantástica. É uma palestra muito emocionante, você vai lá, você acaba falando. Maior líbero do mundo, maior líbero do mundo, cara. Ele é um cara muito bacana.
Cara, no futsal é engraçado, eu tenho um cara que virou meu amigo também, que é um ídolo, eu vou falar um ídolo também que é mais próximo, né? Que é o Davis, do futsal, que é um cara que tem uma carreira assim... Baixinho, bom de bola, baixinho, né? bom de bola. Esse cara aí, eu vou te falar, participou das 2 conquistas da Liga Nacional, então, que eu te falo, um ídolo corintiano lá, o cara que mais venceu títulos, e é um cara que eu tenho uma proximidade grande também, então, queria dar, pra dar 2 ídolos aqui, pra falar do Serginho e também falar do Davis, que é um cara que, na parte do futsal, deu muitas alegrias aí ao torcedor corintiano aí, e encerrou a carreira dele no ano passado, se aposentou, né, ano passado. A gente já teve a oportunidade de fazer, o último evento dele foi uma pré-temporada no Japão, né, então a gente viajou, porque era um compromisso que a gente já tinha, era em janeiro, ele acabava o contrato dele em dezembro, aí para ele poder jogar esse compromisso em janeiro foi prorrogado mais um mês, porque era um compromisso importante lá, que o pessoal do Nagoya Oceans acabou arcando com tudo, né? Então o Corinthians não teve nenhuma despesa para poder jogar essa pré-temporada, a gente fez teste da molecada sub-20 que estava subindo, né? Então foi um evento muito bacana. E como último compromisso dele, a gente brincou, né? Porque ele tava indo no ônibus pro último jogo oficial. E aí eu queria fazer um recorte, cara, pra contar uma história do que foi a gente no Japão, que isso é interessante, cara. A gente foi lá pro Japão jogar o jogo, era sábado contra o Nagoya Oceans. A gente sabia que tinha vendido todos os ingressos, estamos chegando no ginásio. Quando a gente tá chegando no ginásio, cara, uma bateria, uma bagunça. Quando a gente olha, mais de 400 torcedores da Gaviões da Fiel do Japão. Uau! Eu nem sabia que era a maior subsede, me falaram que era a maior subsede da Gaviões fora do Brasil, é a do Japão. Cara, impressionante o que esses caras fizeram lá na... Parecia que eu tava jogando no Vladimir Marques, cara. Foi muito... Que legal, foi muito, como é que a gente falou? Marcante, sabe? Você tá do outro lado do mundo e a torcida do Corinthians, a gente assim, sabe, das histórias, não preciso ficar falando das torcidas, das histórias do Corinthians, da invasão corintiana, do Mundial do Japão lá. Mas no salão, né, cara? Aconteceu também e a galera ficou assim, porra, passada, né? Muito legal. Você lembra do time todo ou não? De qual time você tá falando? Do Corinthians que foi pra lá? Que era o goleiro. Sim. Porque vocês jogaram no Japão, certo? Sim. O Davis estava nesse time. Sim. Quem que jogou com ele? Não, jogou o Lucas no gol, a gente levou o Davis, teve o Rick. Não, o time na verdade que foi o time... Foi o Lucas Martins, foi o time que finalizou a Liga Nacional de 2025 e começou agora 2023, com exceção da saída dos que foram embora, né? Do Marlon, do Luizinho. Então, foi o mesmo time, né? Chegou na mancada sub-20, né? Que segurou a onda também, foi muito bacana. E ganharam? Não, a gente perdeu o primeiro jogo pro Nagoya Oceans, porque a gente fala, a gente acabou levando um time mais com sub-20, né? De pré-temporada. E aí a gente enfrentou no segundo jogo o time da Liga a seleção da Liga Japonesa. Mas aí, engraçado, o primeiro jogo a gente tomou um gol logo na saída do jogo e tal. No segundo, a gente, com a seleção da Liga, tava ganhando de 2-0, né? No caso. E aí eles fizeram 2-1, o jogo ficou... Tá no finalzinho, eles acabaram empatando. Então, assim, como teste para verificar no evento internacional, para a galera sub-20, um primeiro evento de pré-temporada, né? E óbvio, né? No programa que a gente tem do Passaporte Corinthians, de intercâmbio, foi muito legal você estar aí vivenciando outras culturas também para poder estar dando essa bagagem também para a molecada que está saindo para jogar no time de cima, né? Então foi muito legal, um evento bacana para destacar. Tem algum ídolo no futebol de campo ou não? De campo, o Ronaldo Fenômeno deu muitas alegrias pra gente também, e também jogou no Corinthians também, então tem muito, né? O Neymar, cara, é um grande ídolo também, de seleção, né? Então você fala, assim, a gente tá vendo a questão da Copa e tal, então são duas pessoas que a gente tá muito preocupado, né, com o que vai acontecer, né? Mas enfim. É que voltou a jogar, né? Todo mundo fala, né? Que, pô, se tiver 100%, se tiver 100%, mas, cara, vai estar 100%, né? Então é isso que a gente tá pensando. Que o Ronaldo foi pra Copa, né? Depois de não sei quantas cirurgias e fez o que fez, né? Então, eu acho que o Ronaldo acaba sendo um ídolo e... Esteve no clube, né? A gente a gente conseguiu ver ele andando no clube, vi treino de fundamento dele, né? Então, é um cara muito diferenciado, assim. A gente brinca que na Fazendinha a gente acabou vendo alguns treinos e aí, cara, o nível de acerto dele de bolas, que era aqueles treinos de fundamento, né? Que o cara chega na linha de fundo, cruza, né? E o cara pega de primeira pra ir no gol. Você fica do lado de fora da arquibancada contando, ele chuta de 10 bolas, 9 no gol, faz 8, é muito assim... Fenômeno mesmo, fenômeno, né? Muito fenômeno. E ele chegou, ele brinca, já teve podcast dele falando que, quando você pesava quando você foi pro Milan? Pesava tanto, aumentei 2 quilos e tal. No Corinthians ele chegou com mais de 100 quilos, né? Sério? E ele que fala, né? Então ele fez o que fez, né? Então, obviamente, fez o preparo físico e tal, melhorou, não sei quanto voltou a pesar entre 80 e 100 e tal, mas mesmo mais forte, cara, é muito diferenciado. Então... No futebol de campo, eu acho que o ídolo... Tem os ídolos, porque eu sou mais velho também, né? Tem o Zico, da geração passada, tem o Romário, né? Que são os atacantes, né? Mas acho que o Ronaldo Fenômeno tá num degrau bom aí, porque também pelos títulos que ganhou, né? Numa fase bacana, então foi legal também. Belas escolhas. Sim. E você acredita que o Neymar vai pra Copa? Qual que é a tua... Cara, sinceramente eu não sei, Fabião. Eu gostaria muito que fosse, mas nas condições que... Né? Voltou a jogar agora, ainda tem um pouquinho de tempo, cara, mas não... Né?
assim, é o que todo mundo fala, né? Eu acho que ele tinha que entender, cara, que ele tinha que dar uma brecada em tudo e só focar para isso, né? Porque enquanto você ficar dividindo isso, né, com compromissos, né, sociais, Kings League e tudo mais, eu acho que a gente trabalha com esporte, a gente já escutou muitos caras do esporte falando, a gente viu, por exemplo, o Serginho falando o que ele fez no Rio de Janeiro com a questão do treinamento dele, do exemplo do treino. A gente cansa de ver as questões do que o Bernardinho fala, que é outro ídolo que eu tenho, muito grande na parte técnica. Então, assim, cara, é muito foco, treina, assim, você não pode desviar muito, né? Então, assim, se esse é teu último objetivo, penso eu, né? Se esse é teu último objetivo na seleção, total, né? cara, Integral. é tipo fechar tudo e só pensar nisso, né? Eu pensei que se isso acontecesse, né, e torço para ser o mais rápido possível, talvez ele possa ir para contribuir, porque senão eu acho que o Brasil é um time que, tudo bem, tem camisa, tudo mais, tá, mas vai lá para disputar uma Copa, que tá mais inflada, né? Então, quanto mais time, mais chance de poder dar uma zebra em algum momento, né? Porque no mata-mata, né, é um jogo só, de repente você tem um dia que você tá ruim e a bola não entra, você tem mais chance disso acontecer, né? Então é preocupante nesse sentido aí. Legal. Vamos aproveitar e agora a gente vai entrar então no aposta de ouro. Quem ganha a Copa do Mundo em 2026? Vixe, que pergunta, né? Tá tirando o Brasil, né? Que eu vou falar, não, pois Brasil e tal. Não, mas eu acho que tem outros times que são assim, favoritos sempre, né? Eu acho que a Inglaterra tá batendo na trave muito, né? Assim, Inglaterra tem um campeonato ultra organizado, uma liga violenta, né, tal. Há muitos anos atrás, na época dos hooligans, a Inglaterra não ia, né, então eles estádios quebrados, tudo. Tem um livro muito legal, né, chama Liga, que mostra a reestruturação do campeonato inglês, como ele virou de um campeonato que tinha estádios com banheiros sujos, briga de torcida e tal, para virar a melhor liga do mundo, né, e hoje você tem os melhores jogando lá, mas você tem também muitos bons atletas da própria Inglaterra, né. Porque tem aquela discussão, o Chelsea que enfrentou o Corinthians tinha, no time titular, eu não lembro agora, mas o time que saiu jogando tinha um inglês, dois ingleses, ou seja, era muito... Maioria estrangeiro, time da Inglaterra, né? mas só com estrangeiro, um campeonato de estrangeiros, né? E hoje não, você tem muitos atletas da Inglaterra bons, tá chegando sempre nas finais, então acho que é um grande favorito. França, Espanha, Argentina, Brasil, Alemanha, né? Eu acho que é difícil fugir desses 6 aqui. O Portugal também, meio assim, mas eu acho... Aí você vai ter os outros, né? Que você tá vendo, da Bélgica, e aí você começa a pegar uns dos 10, Holanda... Mas para não ficar nessa daí, vocês falam só arroba tal. Óbvio que eu vou falar o Brasil, para não fugir. Patriota. Mas se fosse o Brasil, acho que talvez a Inglaterra tem assim, tá batendo na trave várias vezes. Eu sempre escutei no Corinthians lá que, nunca ganhava Libertadores. Aí os caras falavam, não, para ganhar Libertadores tem que estar sempre lá, tem que estar sempre lá. E a gente sentiu isso na Liga Nacional de Futsal. A gente caiu fora 6 semifinais seguidas da Liga, né? Então, assim, a gente estava vivenciando esse momento decisivo. Estava preparado até que passou para a final e foi campeão. Então, eu acho que não é que um time que nunca chegou na semifinal vai chegar agora a ser campeão, né? Pode acontecer, mas eu acho pouco provável. Então, tô com esse grupinho aí. Ih, rapaz, e o que aconteceu com o futebol italiano? Você é descendente italiano? Sou, cara. Teu passaporte, tenho tudo. Fico triste de não ver assusta a mais Azurra. ninguém. Pois é, você não cara. citou a Itália. Nem citei, não sei, ele tava brigando para classificar para a Copa. É tetra, né? Não, tetra, né? Tetra. E tá aí brigando, cara. E assim, foi campeão não faz 3, 4 anos, foi campeão da Eurocopa, né? Que o Jorginho jogava. Lista de favoritos. Pois não entrou. Eu gostaria, mas não entrou porque ela tá mostrando que tem que ficar fora nesse momento, né? Tá difícil, Tá difícil, cara. Mas eu fico... É um sofrimento, porque eu brinco, né? Como descendente italiano, a tua segunda torcida com certeza ia ser pra Itália, né? Mas, cara, tá brigando, sofrendo pra não ir pra Copa, né? E é engraçado que teve um momento bom aí, uns anos atrás, de ser campeão da Eurocopa. Aquela final, se eu não me engano, foi com a Inglaterra, a final. Não foi a final de Wembley? Foi. Se eu não me engano, tem até um documentário legal sobre o Wembley, se eu não estiver falando besteira aqui. Eles sempre ganham aos trancos e barrancos, Caramba, né, pois é. Nunca vem fácil pra Itália também. Só que aquele título de 82 dói na gente também, né? Do Paulo Rossi, né, tal. Não, depois o Baggio errou o pênalti um pouco mais pra frente, né? Ele já deu uma compensada. Valeu, né? Por aí. Mas é verdade, a Itália faz tempo que não figura nas listas dos favoritos aí, cara. Né? Acho que precisa ver eles precisam entender qual é o problema que tá acontecendo lá, na base, na formação, tudo. Me surpreendeu esse título da Eurocopa, porque já vinha de resultados ruins, assim, tá vindo mal e ganha uma Eurocopa e continua mal depois, né? Então, foi uma coisa meio que... É estranho, né? É estranho, mas que pena. Legal, Robá. Vamos pro último quadro do programa agora, o tempo rendeu. Momento histórico. O que mais te marcou em toda a sua carreira? Acadêmica, esportiva? O que você lembra e te emociona, te arrepia? Conta um grande momento. Sabe, é engraçado, porque assim, obviamente, a gente tem histórias pessoais, né? E a gente tem histórias profissionais. Então, assim, eu posso comemorar com títulos de futebol, né?
Como eu me lembro, por exemplo, na Copa de 94, que chorei quando o Baggio errou o pênalti, então foi muito marcante onde estava tudo. A de 2002 com o Ronaldo também, que estava já junto com a família. Então, da parte esportiva de futebol, acho que esses dois foram os mais marcantes. Mas, por exemplo, tem a nossa, porque assim, cada um tem eu ganhei um torneio de xadrez, pô, aquele do método. Eu tive, na verdade, a questão do primeiro campeonato universitário que a gente ganhou da FUP, que vinha nessa sequência de alunos que tinham uma ideologia e que organizavam e que de repente conseguiram montar um time, que a universidade pagou inscrição, e a gente montou um time muito ajustado na época, onde tinha o Felício, que era goleiro desse time, que foi reserva do Ronaldo, do Corinthians, né? Jogou, foi campeão brasileiro de 90, né? Na época do Neto, então, ele era goleiro profissional do Corinthians, teve uma situação muito interessante. É um time de futebol de campo de ou salão? De salão. A gente jogou campo também, mas esse de salão foi a primeira vez que a Unip entrou no campeonato universitário. E a gente chegou lá e todos os times, na época Santana, cheio de jogadores de futsal federados de todos os clubes. O Mackenzie tinha atletas federados, todo mundo tal. E a gente entrou com o time da Unip, tinha o Felício goleiro e tal. E a gente chegou na final, meio que né, na garra, no treinamento, na época. E a gente jogou a final. A gente saiu perdendo de 5-1 da Unifec, que é a Fefisa hoje, né, que tinha um timaço. E o Felício não tinha ido o campeonato inteiro, porque ele era profissional do Corinthians, ele jogava. E a gente sabia que ele era aluno de processamento de dados lá, Felício, dá pra você ir na final, não sei o que lá, ele foi na final. Só que já tinha um goleiro que jogou o campeonato inteiro, e esse goleiro jogou na final, a gente acabou perdendo 5-1 no primeiro tempo, aí falou, agora vai jogar o Felício, ele falou, não, mas fica à vontade e tal. O Felício entrou no jogo, cara, esse jogo, ele pegou tudo que você pode imaginar. Uau. Até pensamento, a gente foi fazendo 5-2, empatou o jogo, 5-5, foi pra prorrogação, o jogo foi 2-2 na prorrogação, né? Foi 7-7. Que jogaço, foi pros pênaltis e eu bati o último pênalti. Né? Meu Deus! E aí foi o primeiro título da Unip que a gente teve, entendeu? Então, pra mim, isso foi muito marcante, porque a gente nunca tinha tido, assim... tô falando, e aí, como é que é bater um pênalti decisivo, cara? Pega a bola tremendo, assim, né? Eu fiquei imaginando os jogadores profissionais que vão bater. Eu fiquei imaginando o cara que vai bater o pênalti na final da Copa do Mundo, né? Ou final de uma Libertadores, né? Então, se você já num universitário fica num título que é universitário, né? Assim, é um outro cenário. É válido. Mas assim, mas você fala que é emocionante porque marcou naquela época, foi muito emocionante pra mim. E obviamente depois eu tive outras realizações profissionais muito grandes, que são as duas que mais me emocionaram, que foi quando a gente passou para a final da Primeira Liga Nacional de Futsal, né, que a gente jogou e que a gente assim, perdia toda a semifinal. Tinha aquela história do fantasminha, né? O fantasma da semifinal do Corinthians e tal. E aí a gente acabou, se eu não me engano, foi contra a Sueva no Parque São Jorge, semifinal. E a gente precisava ganhar e quase tomou gol de empate no finalzinho. E aí a gente fez o gol que deu a classificação. Então aquele jogo foi muito importante e a gente veio a ser campeão da Liga Nacional. Então esse primeiro título da Liga Nacional foi muito emocionante para mim, muito emocionante mesmo. E no universitário, depois o título da Copa do Mundo da China, que esse também foi o que a gente ganhou na China em 2019. Foi muito especial, porque a gente viajou para o outro lado do mundo, foi a primeira vez... Quando foi? Foi em 2019. Não, desculpa, 2020... Mas aí você não participou 2023. Como atleta, não? Não, esse daí... esses dois últimos como dirigente, né? Certo. O do Corinthians de 2016... E esse último como dirigente. Mas o primeiro, sim, você estava jogando. Não, o universitário sim, né? O do primeiro foi em 92, né? E aí esse da China foi muito interessante. Eu sempre brinco com a galera da Unip, que a Unip foi com um time muito raçudo, mas, cara, sabe aquele campeonato que jogou 5, 6 partidas que você não fala nenhuma assim, tipo, nossa, jogamos bem, amassamos o adversário? Não, cara, foi tudo no sufoco, todos. Tudo no último gol, no último minuto, pegando pênalti. A semifinal, a gente tava empatado o jogo. Né? Não, tomamos um pênalti com 44 do segundo tempo pra Coreia fazer 2-1 na gente. A gente pegou o pênalti, foi pros pênaltis e ganhamos. Uau. E aí fizemos uma final com a Ucrânia, que foi uma coisa assim, o time da Ucrânia, profissional, amassou a gente. Fez 1-0, podia ter feito 2, 3, 4. A gente empatou o jogo no segundo tempo, assim, foi pra prorrogação. Tivemos um jogador expulso, jogamos machucado. Já tinha feito as substituições, jogamos 20 minutos, 5 minutos do primeiro tempo e mais 15 do segundo com a menos. Meu Deus. Foi pros pênaltis, foi 7-6 os pênaltis, cara. Uau! Assim, porque a gente brinca, né? Se jogasse mais 10 vezes, a Ucrânia ia ganhar 9, mas aquele dia não era o dia deles, cara. E a gente foi campeão. Então, esse foi também dos títulos. Se falar, momentos emocionantes, assim, como atleta universitário que fui, como dirigente, os dois, e como torcedor brasileiro, né, das Copas aí de ver o sensacional, Romário. Grandes momentos. Sim. Meu querido, chegamos ao fim. Muito obrigado pela tua presença. Queria te pedir agora as tuas considerações finais. Se você quiser deixar teus contatos, tuas redes sociais, fica à vontade. Sim, na verdade eu queria só te agradecer pelo bate-papo, né? Fazia tempo que a gente estava ensaiando, aí a agenda agora conspirou para a gente estar aqui, muito legal.
Meu contato, cara, eu tô no LinkedIn, acho que é mais fácil de achar, Roberto Toledo, né? O Roba Toledo, tá lá. E quem quiser saber mais, também tem o curso da Unip, né? Do MBA Gestão do Esporte, porque eu tô lá também envolvido nas redes sociais do curso, dou aula, né? Sou diretor administrativo, então eu tô envolvido. Que aí o site é o www.mbagestãodoesporte.com.br ou o Instagram, que é @mbagestãodoesporte, com 2 Es no final, tem um E a mais. Então, nessas redes aí, vocês vão me encontrar e eu vou ter o maior prazer de trocar ideia com quem tiver interesse de estar aí envolvido nesse segmento esportivo aí. Cara, brigadão, parabéns pelo teu profissionalismo. Você é um cara muito querido em todo o meio esportivo. Muito obrigado mesmo. Pessoal, essa entrevista na íntegra vai ser publicada no YouTube e no Spotify do Caminhos do Ouro. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro, o videocast Quem Quer Vencer na Vida e nos Esportes.